sobre novas salas de aula. Estamos vivendo em um contexto de inovação, com a necessidade de novas formas de ensino e aprendizagem. Busca-se construir espaços de aprendizagem voltados para diferentes metodologias, desconstruindo a tradicional sala de aula. Inicialmente, é preciso contextualizar que há mais de 100 anos a configuração da sala de aula segue a mesma lógica, sem nenhuma reformulação que realmente considere uma nova abordagem deste espaço. Todavia, o aluno do presente se coloca como autor da sua própria narrativa e exige um modelo educacional que se adapte às suas demandas. E, nessa nova realidade, o professor tem seu papel modificado, aparecendo como um mediador e facilitador do processo de aprendizagem. Além disso, sair do modelo tradicional de salas de aula, organizadas por fileiras, é uma mudança cultural necessária. Dessa forma, vamos abordar agora alguns dos principais aspectos a serem considerados para a construção de novas salas de aula. Aspectos físicos e arquitetônicos. Estão relacionados ao conforto térmico, iluminação, acústica e ergonomia do mobiliário. Não é apenas ficar mais colorido ou mais bonito. É preciso tornar o ambiente agradável e preparado tecnologicamente, em infraestrutura, em flexibilidade e em acomodação de pessoas diferentes para uma aprendizagem voltada para o século XXI. O espaço de aprendizagem precisa estar preparado para o uso de tecnologia com rede elétrica compatível, Wi-Fi, pontos de acesso de equipamentos e com um mobiliário que possa ser facilmente adaptado a diferentes situações de ensino-aprendizagem. Outro aspecto importante é o design. O design participativo é fundamental para fornecer resultados mais satisfatórios para os usuários, neste caso, os alunos. É preciso destacar a importância de fazer com que o design das novas salas de aula seja voltado para uma aprendizagem focada no aluno. E por último, um terceiro aspecto a ser considerado é o layout. Uma das ações mais simples que um professor pode fazer para inovar dentro da sala de aula é mudar a disposição dos móveis. Estamos tão acostumados com a planta da sala de aula, com cadeiras enfileiradas olhando para a mesa do professor, que sugerir que os alunos se organizem de outra forma pode ser o suficiente para mudar a dinâmica da turma. Mas qual a melhor forma de organizar o layout da sala de aula? Imagine uma situação em que você, professor, está na posição de quem aprende. O que você prefere? Passar todo o tempo sentado em fileira ou assumir uma postura mais participativa, com discussões em grupo? O modelo tradicional de fileiras individuais, justapostas em linhas paralelas, tem sido posto em xeque por limitar o ensino à aula expositiva e não favorecer a interação entre alunos e o professor e nem entre os próprios alunos. E então surge o questionamento: afinal, existe um formato ideal? Depende dos objetivos que o professor espera que os alunos alcancem. No modelo de fileiras individuais, ou em U, também conhecido como meia-lua, é possível que o professor trabalhe aulas expositivas, apresentações em vídeo e situações em que é necessário o apoio do quadro. Esse formato proporciona contato visual entre todos os presentes e favorece o debate. Os modelos de duplas ou trios são formatos recomendados para uma interação mais direta entre os alunos, como no caso de atividades em que seja necessária a resolução de problemas. Na composição ideal, os alunos não se sentam um ao lado do outro, mas um de frente para o outro, o que favorece a interação e a discussão entre os colegas. Já o
modelo em grupos é indicado nos casos em que é preciso levantar hipóteses, investigar diferentes itens e ampliar o olhar. Com o aumento das informações, surge a possibilidade de desenvolver outras habilidades e competências que não são possíveis no trabalho individual. Diante do fato de que as salas de aula, formatadas nos séculos XVIII e XIX e replicadas até hoje, não são as mais apropriadas para as novas formas de aprendizado existentes atualmente, surgem projetos para novas salas de aula, pensadas para desenvolver competências do século XXI, num ambiente multifacetado de aprendizagem. Assim, é essencial que estes espaços estejam equipados com tecnologias ligadas à educação, a fim de captar a atenção dos alunos, mantendo-os motivados e interessados. Após muitos estudos, foi definido que o ideal é que as salas do futuro sejam divididas em 6 ambientes, com destaque para diferentes áreas de ensino e aprendizagem. Agora, vamos abordar cada um desses ambientes individualmente. Ambiente de interação, próprio para diálogo, análise e debate. Aqui são utilizados tablets, smartphones e quadros interativos, de modo que a aprendizagem ocorre por meio da interação entre alunos e professores. Ambiente de partilha, próprio para compartilhar, cooperar e colaborar. Aqui, os alunos podem partilhar conhecimentos e colaborar uns com os outros com auxílio de tecnologias. Ambiente de investigação, próprio para questionar, descobrir e pesquisar. Aqui, os professores promovem projetos para desenvolver as habilidades de pensamento crítico dos alunos. Com base no conceito de que o aprendizado também acontece individualmente, os alunos são encorajados a analisar, pesquisar e refletir sobre as informações sozinhos. Além disso, o mobiliário flexível suporta esse conceito, de modo que o espaço físico possa ser reconfigurado rapidamente para permitir também o trabalho em grupos. Ambiente de criação, próprio para imaginar, explorar e inventar. Aqui os alunos trabalham com atividades reais de construção do conhecimento. É um local específico para trabalhos em equipe, engajamento e aprendizado interativo. Estes espaços podem ser organizados em múltiplas configurações para comportar vários tipos de atividades. Ambiente de desenvolvimento, próprio para planejar, desenhar e programar. É um espaço para aprendizagem informal e reflexão. Um local destinado a oficinas nas quais os alunos possam experimentar, explorar e aprender a partir de seus projetos, ou seja, colocar as mãos na massa. Nesse ambiente, são estimuladas a cocriação, a invenção, a fabricação, o teste, a desconstrução, a reconstrução, a produção e o design. E aqui, o uso da tecnologia é fundamental. E por último, o ambiente de apresentação, próprio para explicar, escutar e comunicar. A transmissão dos resultados pode ser apoiada por uma área dedicada a apresentações que estimula a interação entre os alunos e o feedback. Do ponto de vista físico, se parece com um auditório, uma vez que possui a acústica necessária para que todos se ouçam e um plano inclinado para que haja contato visual entre os presentes. Cabe aqui ressaltar que este projeto de sala do futuro já está se tornando realidade em muitas instituições de ensino. Por fim, vamos apresentar alguns exemplos de novas salas de aula. As salas Google são ambientes inovativos, multiusos, com uma abordagem totalmente diferente da tradicional, que, além de remeterem à tecnologia,
são espaços confortáveis e modernos. Atualmente, as pesquisas dos alunos para as disciplinas quase não são feitas nas bibliotecas em livros físicos, mas na internet, por meio do computador, laboratórios de informática ou smartphones. Ou seja, é preciso que o acesso à tecnologia esteja disponível para ser utilizado também durante as aulas. Pesquisas têm mostrado que aulas com computadores ligados à internet despertam o interesse dos alunos em aprender a disciplina. Além disso, os professores podem usar aplicativos, vídeos, infográficos, games e outros meios para deixar as aulas mais dinâmicas e prender a atenção dos alunos. Na sala Google, as tradicionais fileiras de carteiras dão lugar a cubos coloridos, almofadões e grama sintética. Ao invés do quadro tradicional, telão de LCD e Chromebooks admitem pesquisas e passeios virtuais. Os móveis da sala são todos modulares, o que possibilita maior mobilidade na configuração da aula, desde uma roda de leitura até um formato de arquibancada para palestras. Toda a estrutura e tecnologia inserida na sala Google permite que os temas apresentados pelos professores sejam contextualizados de maneira prática. A nova sala de aula foi inspirada no modelo dos escritórios do Google, que aposta em ambientes descontraídos para estimular a interação e a produtividade. Assim, na sala Google, o professor previamente capacitado é capaz de fazer os links entre novas abordagens pedagógicas, áreas de interesse dos alunos e a tecnologia do Google. Vale ressaltar que as salas Google têm sido instaladas no mundo todo, inclusive no Brasil, tanto em instituições de ensino básico como em instituições de ensino superior. Outro exemplo de nova sala de aula é a Living 360 da PUC Rio Grande do Sul. A estrutura abriga 16 salas de aula completamente inovadoras e mutáveis. Paredes de vidro, isolamento acústico, quadro branco, mesas e cadeiras com rodinhas, puffs e sofás que permitem que professores e alunos administrem o espaço da forma que for mais conveniente. Múltiplos projetores e internet sem fio em todas as salas garantem a conectividade e a interatividade entre professores e alunos. Inspirado em universidades do exterior, o primeiro piso é de integração, convívio e bem-estar, e os demais direcionados para os estudos. De modo que o Living 360 apresenta, além das inovadoras salas de aula, centros de convivência com lancheria, lojas, cafeteria, sala de jogos, piano, copa, áreas de descanso para os estudantes e colaboradores. E, do lado de fora, áreas amplas destinadas à realização de trabalhos individuais ou em grupos. Apesar do conceito secular, em que a relação entre ensino e aprendizagem acontece na forma vertical, na qual o aluno assume uma posição passiva de receptor de conhecimento e o professor de transmissor, as novas salas de aula buscam colocar em prática uma aprendizagem ativa, tendo o aluno como protagonista. Objetiva-se dessa forma uma relação mais horizontal, na qual as respostas para as grandes perguntas do mundo contemporâneo são buscadas em conjunto. Essa foi a aula de hoje sobre novas salas de aula. Até a próxima!